Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Boa noite, eu sou o Jean Gaspar. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho. E este é o primeiro Filosofia no Cotidiano, um programa que irá discutir fatos do cotidiano por meio de embasamentos teóricos de diferentes correntes filosóficas. Filosofia no Cotidiano busca recuperar o diálogo filosófico que há muito se perdeu, permitindo que as várias correntes do pensamento filosófico cheguem a resoluções conscientes em proveito da vida humana. O programa trará sempre um convidado para tratar de temas que serão parte de uma problemática maior dentro de um ciclo de 4 programas. Filosofia no Cotidiano irá ao ar sempre aos domingos e terças-feiras. Domingo das 21 às 22 horas, com reprise na terça-feira das 20 às 21 horas. Filosofia no Cotidiano tem como objetivo ser uma série de programas televisivos de excelente nível cultural, que explore problemas postos na cotidianidade no Brasil e afora. A intenção do programa Filosofia no Cotidiano é estimular os telespectadores a uma forma de pensar distante do senso comum e afeito à epistemologia. Assim, a finalidade do programa é tornar mais conhecido de todos a importância das reflexões filosóficas sobre determinados fatos e sua relevância para o desenvolvimento da humanidade. Filosofia no Cotidiano busca uma nova forma de otimizar esse tão importante veículo de comunicação, suscitando reflexões acerca de um melhor viver para a humanidade. Trata-se de veicular em espaço verdadeiramente humanista e, por isto, singular na televisão brasileira. Compondo o elenco do programa, sempre estará conosco o músico concertista William Gomes, que irá ilustrar ao som do violão as temáticas a serem discutidas, sempre acompanhadas de um comentário estético. Em meio às exposições do programa, serão feitas referências às categorias e conceitos, sempre com base em dicionários filosóficos. Para início de conversa, se a filosofia e o cotidiano são práticas do ser humano, então colocaremos sempre o homem no centro das nossas discussões. Por esta razão, o humanismo será o tema de nosso próximo encontro, com o objetivo de pensar o ser humano. Então, Henry, esse pensar é vislumbrar uma nova possibilidade de convivência entre os humanos? Exatamente. Buscaremos formas de pensar saídas possíveis para o atual rebaixamento das relações humanas. Vejo também um homem quase sem condições de reagir diante das imposições sociais que vêm sendo colocadas no decorrer dos tempos. Filosofia no Cotidiano quer, por meio da reflexão, levar os indivíduos a se libertarem das amarras impostas no cotidiano. Iniciaremos esse primeiro programa definindo os termos filosofia e cotidiano. De que forma o cotidiano pode ser compreendido pela filosofia? E de que maneira a filosofia pode pensar novas possibilidades de realidade do cotidiano? Estas questões serão as diretrizes do Filosofia no Cotidiano. Jean, por que filosofia no cotidiano? Porque a filosofia permite um homem a refletir novas possibilidades para pensar um melhor viver. Henry, por que filosofia no cotidiano? Porque pensar o cotidiano é fundamental para potencializar a consciência transformadora da realidade. Este programa é inspirado na proposta de Marc Sauté, filósofo francês que teve a iniciativa de levar ao público de cafés dos boulevards parisienses o diálogo filosófico. Desta forma, trouxe para as ruas a filosofia, antes apenas cultuada nas alcovas da academia. Pois que, segundo Marc Sauté, pode ser que a filosofia tenha ficado estéril, mas estará por isso morta? E será que esta esterilidade é fatal? Fala-se muito, ultimamente, em ética e moral. Deplora-se a corrupção dos políticos, dos homens de negócios. Fica-se assustado com a extensão da miséria excludente, do tráfico de drogas, da selvageria das guerras interétnicas e do fanatismo religioso. Invoca-se a solidariedade, o dever de intervenção. Fica-se inquieto com os trabalhos laboratoriais no campo das armas químicas e no da genética. Acima de tudo, tenta-se não perder a cabeça, conservar o sangue frio. E para consegui-lo, o que é que se faz? Acaso se faz astrofísica, microbiologia, antropologia, sociologia, psicopatologia, economia política? Ou será que fazemos filosofia? Quando procuramos descobrir o que não funciona bem na cidade, o que destrói a democracia, o que compromete a justiça, a liberdade, a igualdade, em suma, as relações entre os cidadãos,
aquilo que impele os homens a se odiarem e a se matarem uns aos outros, quando entendemos esse exame ao conjunto das nações, ao ponto de considerar o destino da humanidade inteira, o que é que estamos fazendo? Na verdade, teremos algum dia tido tantas razões para filosofar? São essas e outras questões que iremos levantar aqui, não com o intuito de esgotar os temas, mas de mostrar um caminho que nos leve a refletir o cotidiano. No próximo bloco, iremos discutir do que se trata categórica e conceitualmente o cotidiano. Gostaria de agradecer aos colaboradores deste programa, DAF Soluções Digitais, Franco e Baixó Móveis e Panificador e Confeitaria Merengue. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse primeiro programa, temos como preocupação inicial definir lato sensu, o sentido de filosofia, bem como os aspectos da estrutura do cotidiano. Neste bloco, iremos tratar das questões que possam ajudar a apreensão de um melhor viver na cotidianidade. Estamos aqui com Henry de Carvalho, professor, historiador, doutorando pela PUC São Paulo, também apresentador do nosso programa. Henry, para quem acompanha suas pesquisas acadêmicas, como eu, e para quem possa conhecer um pouco mais dos seus estudos, vale ressaltar a sua preocupação com os problemas concretos da cotidianidade. Você poderia nos dizer um pouquinho mais sobre essa estrutura da cotidianidade? Claro. Jean, acontece da seguinte maneira. Bom, primeiro, a vida cotidiana é a vida de todo indivíduo. Quer dizer, não há ninguém que não a viva, né, ou que a experimente de alguma forma. E também não há ninguém, por mais insubstancial que seja, que viva completamente nela. Quer dizer, há momentos em que você pode sair da cotidianidade. Mas como que é o cotidiano, esse termo, né? Como é que a vida, a experiência na cotidianidade, ela acontece? Bom, primeira coisa que a gente pode pensar é a ideia de espontaneidade. Quer dizer, na vida cotidiana, a característica que predomina é a espontaneidade. Então, a espontaneidade ela está em intrínseca relação para com a fixidez. Né? O que seria essa fixidez? É o processo de repetibilidade. Né? É isso que dá uma certa sensação
de harmonia na vida cotidiana. Então, as coisas vão acontecendo e elas vão se repetindo e você não se dá conta de que este processo é o processo natural do cotidiano. Só que, lógico, é uma naturalidade forjada, uma vez que o homem ele é ser social e ele é ser que sofre determinações históricas, referenciais sociais postos anterior à sua própria existência, mas que ele pode, em determinado momento, transcender a essa cotidianidade. Mas o fato é que a cotidianidade, as várias instâncias, e depois nós veremos passo a passo, uma delas é esta espontaneidade, esse caráter espontâneo da vida, não é? Ele pode ser quebrado. Mas, veja bem, nas assimilações consuetudinárias, ou seja, naquelas que são aceitas e demandadas pelo corpo da sociedade e compreendidas e tomadas para si como formas de lidar com a vida, né, em sociedade, estas nem sempre são espontâneas, quer dizer, porque o indivíduo ele pode ser levado a determinadas motivações, né, que também são transitórias, né, ou se você quiser entender, são passageiras. Quer dizer, está num processo de constante variação a cotidianidade entre a manifestação e a ocultação, né, do indivíduo. Então, vamos um pouquinho mais, para ficar mais claro para o nosso telespectador, essa questão mesmo, Henry, da espontaneidade, como é que se dá? Então, ou seja, o indivíduo surge, entra no mundo já posto, né? E isso se dá espontaneamente, ou seja, o organismo dele já está ali se debatendo dentro dessa vida posta. Sim, veja, ele vai ter uma experiência que é a da repetição das coisas, não é? Os fatos se repetem para ele. Porque a criança, quando nasce, o indivíduo, o ser humano, ele não nasce experimentando por si só a sua cotidianidade. Ele nasce dependente de outros seres. Não é? O indivíduo lá, o bebê, ele nasce dependente da mãe, dependente da família, dependente dos pares próximos. Que seria a primeira instituição, a gente pode dizer isso? A primeira instituição. A família. O primeiro contato social, é a natureza primeira sociável do homem, né? Onde ele primeiramente vai experimentar a sociabilidade como essência humana, não é? Okay. E ele vai estar dependendo da cotidianidade de outros seres, até que ele consiga se desenvolver e evoluir enquanto conquistas técnicas, né, de manuseio, de lidar com seus próprios instintos, com sua própria natureza, para que ele aí então sim consiga viver na sua individualidade o seu próprio cotidiano, a sua própria vida cotidiana. Quer dizer, quando ele conseguir se autoproduzir, quando ele tiver condições técnicas e psicofísicas para sua autoexistência, para se autoproduzir, quer dizer, trabalhar e conseguir manter a própria vida, aí sim ele estará experimentando a sua cotidianidade. Do contrário, ele estará sempre experimentando a cotidianidade de outros. Quer dizer, primeiramente da família, em outras formas, em outras instâncias sociais. Na escola, por exemplo, ele estará vivenciando a cotidianidade da escola, aí é uma outra instância da relação social e outras formas, né, do cotidiano. Outras instituições que vão ajudando a formar esse indivíduo, seria isso? Exato, e que faz parte daquela relação de vida que determinada sociedade tem e que, portanto, ela também traz na sua configuração esse aspecto de fixidez, de repetibilidade, porque você vai à escola todos os dias. Sim, correto. Não é? As aulas, o professor entra, o professor sai, as aulas mudam. O conteúdo, aquilo que se diz, aquilo que um aprende do outro, aquilo que um capta na sua relação social, aquilo que ele qualifica, aquele que ele desqualifica para si nesse processo de interação social, é uma opção individual. E isso pode romper, de certa forma, com o cotidiano. Mas o processo pelo qual ele adquire essa forma nova de pensar, essas novas relações, estão dentro de uma lógica fixa e repetível, né? O que supõe uma certa harmonia da cotidianidade, né? Você pega o ônibus, e isso faz parte da relação fixa, né? Você pega o ônibus todos os dias, você desce no mesmo ponto, você atravessa a mesma rua, né? Você espera o farol abrir, você atravessa, você cumprimenta as mesmas pessoas,
né? Você acorda ao lado das mesmas pessoas, você experimenta uma vida cotidiana fixa e repetível, né? Agora, ela não é em todo repetível, é isso que a gente deve frisar. Quer dizer, é possível transcender essa fixidez da cotidianidade. Porque assim, eu não sei se eu estou indo um pouco além na questão, Henry, você pode me consertar, mas quando você me fala assim, olha, Gia, a cotidianidade é repetível, claro que é, sim, e me parece que surge um problema aí quando a cotidianidade se torna repetível e você não consegue sair dela. Uhum. Tem noção isso que eu estou falando? Tem. É isso que Toda vez que algum aspecto do cotidiano se absolutiza, você acaba tendo, com essa fixidez, uma contumácia tão bem acabada que o indivíduo, isoladamente, pouco pode transcender. Quer dizer, ele continua podendo, mas é menos. Porque ela se solidificou ali de tal forma que... Um exemplo disso é o economicismo. Ora, a vida econômica é algo que está posto no cotidiano. Você precisa sobreviver, você precisa comer, você precisa beber, você precisa dormir. E tudo isso, para o nosso modo de produção na sociedade capitalista, tudo isso são mercadorias, são postas pelo mercado. Você tem sede, você precisa tomar banho, você paga. Você quer morar, você paga. Você precisa comer, você paga. Quer dizer, nós adquirimos uma certa independência das instâncias que nos levam diretamente a resolver esses problemas imediatos, que é da própria existência, e de outra parte caímos numa condição que nos leva, dentro dessa ideia de fixidez, a absolutizar aquilo que para nós é alguma coisa que deveria ser natural, como é natural para qualquer outro ser da natureza em determinados espaços. Quer dizer, o que é o economicismo nesse sentido? Como que o economicismo se absolutiza? Quando eu vivo essencialmente para o trabalho e penso essas relações e vivencio essas relações de trabalho postas e sofro mais ou menos com aquilo que o meu trabalho me disponibiliza dentro de uma lógica de vida no mercado. Quer dizer, à medida que se fixou a ideia de que eu tenho que ser empregado, de que eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, pagar o que eu como, quer dizer, absolutizou um economicismo. Houve aí um economicismo, porque eu não vivencio a totalidade da vida, porque eu estranho as etapas do desenvolvimento da minha própria vida. Quer dizer, nem sempre eu tenho um trabalho que me leve a uma condição do humano genérico. Quer dizer, o cotidiano, às vezes, ele te coloca numa condição em que você, enquanto indivíduo humano genérico, se perde de si. Você se alienia, né, neste processo. Você fica distante do que seria uma vida e passa a viver somente a vida do cotidiano. Exato. A vida imposta desde fora, seria isso? Exato. Para você poder, enfim, viver e fazer, às vezes, alguma coisa além, né, do comer, dormir e trabalhar. Exatamente, porque o que nos coloca numa condição de humanos genéricos é a nossa condição de consciência. Esta é a maior das essências, ou uma das maiores das essências, né, que depende evidentemente da socialidade, que depende evidentemente do trabalho. Com certeza. Que depende da nossa compreensão de que somos seres universais. Então, termos consciência neste caso é poder exercitar aquilo que normalmente se diz, né, o que separa o homem dos animais, a sua capacidade de pensar. Mas pensar o quê? Pensar no cotidiano, você tem uma relação quase que instintiva. Quer dizer, ninguém atravessa uma rua calculando a exata distância de um carro, o exato minuto, a exata distância entre uma calçada e outra, quantos passos vão dar, qual é a meta. Quer dizer, se você fizer tudo na vida cotidiana, você tiver que fazer isso, você perde aquilo que, aquilo que falávamos inicialmente, quer dizer, a espontaneidade da vida. Né? A vida cotidiana, ela supõe certa espontaneidade, mas não é apenas espontaneidade. Não é? Porque nós porque nós trabalhamos e nós temos teleologia nesse sentido para o mundo do trabalho. Então nós programamos nossas ações, nós só programamos nossas ações e transcendemos as condições, as amarras que o cotidiano e a fixidez impõem sobre o ser humano quando temos consciência desse cotidiano, quando temos consciência de nossa própria vida, dos modos de existência de nossa própria vida. É nesse sentido. Henry, você falou aqui dentro da construção do cotidiano dos conceitos
espontaneidade e economicismo. Quais os outros conceitos que ajudam a formar essa estrutura do cotidiano? Posso te dar o exemplo do pragmatismo. Ok. O pragmatismo existe quando o correto e a verdade se igualam. O que quer dizer? Que aí o ser humano absolutiza, mais uma vez, qualquer forma de referência conceitual sobre qualquer coisa existente no cotidiano. Por exemplo, surgem a partir daí juízos provisórios. O que quer dizer? Ora, se você iguala correto e verdade, você tem uma avaliação que é superficial, que é fora da profundidade que a compreensão de um objeto exige. Quer dizer, como é que você avalia um determinado ato, uma determinada situação da cotidianidade? E como é que você resolve os problemas que a cotidianidade te coloca sem uma avaliação racional sobre ela? Então é comum, na vulgaridade, né, na mesa de um boteco, ou em casa, ou entre rodas de amigos, ou em qualquer situação, ou até em programas televisivos de outra ordem, que não sejam, que não tenham como meta o aprofundamento teórico, você generalizar. Então é quando surge um conceito, uma ideia que você tem sobre algo anterior à própria avaliação sobre o que de fato significa aquela coisa. Seriam preconceitos. Exato. É aí onde surgem preconceitos. São juízos provisórios. O preconceito nada mais é do que um juízo provisório absolutizado. E é absolutizado de forma pragmática, porque iguala correto e verdade. Correto. Quer dizer, quando você diz da seguinte maneira, todas as mulheres são incapazes de dirigir corretamente um carro, ou de guiar um carro de maneira adequada. Sim. Por que se diz isso, né? Pois é, você consegue pegar todas as mulheres motoristas do planeta, colocar dentro de um automóvel, né, e testar todas as habilidades psicofísicas dessas mulheres em rotas específicas e, com isto, provar que as mulheres são inábeis para o volante? De forma alguma. De forma alguma. Quer dizer, quando você diz isto, você ultra-generalizou. Você está pegando um caso isolado particularíssimo, talvez, de alguma pessoa que até tenha, sim, em algum momento errado ao volante, como você erra o tempo todo. Como nós erramos. Né? O tempo todo. Aliás, diga-se de passagem, eu conheço mulheres que dirigem muito bem. Exatamente. Né? Então, só que quando você absolutiza isso como verdade, quando você iguala Sim. essa verdade, não é? Você ao correto, né? Então você tornou essa verdade uma verdade pragmática, quer dizer, ou tornou essa forma de compreensão da vida uma forma pragmática de compreensão da vida e, portanto, dá menos margem à transcendência do problema efetivo. Exatamente. Por quê? O que transtorna a vida, por exemplo, de alguém no volante, no trânsito, etc., o que faz uma pessoa se descontrolar no trânsito, seja homem, seja mulher, são as instâncias da vida moderna. Não é habilidade. Não é habilidade, quer dizer, são as questões do trabalho, são os problemas da falta de afetividade, da falta de relacionamento com sociável. É o tempo, né? Eu estou batendo aqui no relógio porque é o tempo. Capital, hoje nós somos escravos, né, Henrique? Somos escravos não apenas do tempo, mas do capital. Do capital, sim. Não é? Exatamente. Então, quer dizer, concordo. Isso é que torna o homem, como é que fala? Inábil a dirigir, dentro do seu exemplo. Exato, e não a ultrageneralização, quer dizer, tomando que o indivíduo genericamente humano seja incapaz de dirigir porque é mulher. Quer dizer, isso é absurdo. Isso é correto. Isso é um preconceito. Né? Então, é daí que nasce. Quer dizer, agora, o preconceito, ele é próprio da vida cotidiana. É próprio de uma avaliação específica da vida cotidiana. Né? Os juízos antecipados, as ultrageneralizações, são próprias da vida cotidiana. Elas são tomadas como verdades para o cotidiano, para a compreensão da vida. E isso... Como você diz, todo político é ladrão. Não, nem todo político é ladrão. Sim, outro bom exemplo. Não é? Então, exatamente. Então é ultra generalizado. Todo político é ladrão, e se você me permite colocar um dedo aí na sua fala,
todo político é ladrão, eu acho que é assim, é porque também as pessoas às vezes têm preguiça de pesquisar os que são e os que não são. Exato. Porque não é nem só preguiça, Jean. O que a mais? vida cotidiana, quando eu falo da absolutização do economicismo, é o excesso do trabalho das pessoas, na vida das pessoas, né? Uma necessidade constante de existência e de aquisição de objetos técnicos que nem sempre são efetivamente necessários à manutenção da própria vida, né? Mas são nos colocados como, né, dentro da lógica do individualismo e do consumismo e tal, como prática, como, sei lá, uma verdade, como né? forma de felicidade, exteriorização da felicidade, etc. O tempo no trabalho, quando esse trabalho como é que fala? Não é afeito a um desenvolvimento intelectualizado, não é? E veja, o que é você ter uma carga de 8 horas de trabalho? Quer dizer, 2 horas para se chegar ao trabalho, 9 horas para trabalhar, porque tem 1 hora de almoço, e 2 horas para se chegar em casa. Quer dizer, na verdade, você trabalhou aí ao todo, se eu não sei fazer conta, 13 horas, 14 horas. Quando você chega em casa, você está morto. Quer dizer, como é que você vai ler? Quando é que você vai sair da instância do cotidiano e se identificar como humano genérico? Quando é que você vai praticar arte? Não. Quando é que você vai ter profundidade teórica e ter uma afeição à ciência? Quando é que você vai ter vida política? Formas de transcendência do cotidiano. Quer dizer, você está preso numa cotidianidade que é fixa e que você, de certa forma, não consegue atravessar essa fixidez, né? Quando que o objetivo do homem, a sua integralização, só existirá quando você conseguir, de fato, transcender a vida cotidiana, né? Ok. Henry, eu queria que você me falasse um pouquinho, porque me parece também que surge aí a questão, que é muito, muito forte, mas se você pudesse falar rapidamente, porque aí já está posto um indivíduo alienado. Certo. Perfeito. Né? Já está aí. E aí? E agora? A vida do cotidiano leva o homem às formas de pensar o cotidiano, a repetição, a imitação, a mimese, né, que nós chamamos, que é uma característica do cotidiano, a mimese, a repetição, né, o aprendizado pela repetição, a aceitação, né, o próprio fator consuetudinário, você lida a partir da imitação, quer dizer, como é que o homem aceita determinadas verdades para si, toma determinadas posturas éticas, como é que ele faz isso? Né? É pela repetição, é pela imitação também. Né? E esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, leva o homem a um estado de não compreensão, não consciência total, teórica, categórica, conceitual sobre a própria realidade. Isso leva o indivíduo à alienação. Bom, Henry, obrigado pela sua explanação. Terminamos assim o nosso segundo bloco e voltaremos daqui a pouco para mais um Filosofia no Cotidiano. E no próximo bloco, Jean irá discorrer sobre o sentido da filosofia. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais, Franco e Machó Móveis e Panificador e Confeitaria Merengue. Filosofia no Cotidiano, volta já, não saia daí. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal.
está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Neste terceiro bloco, iremos definir lato sensu, o sentido da filosofia. Estamos aqui com Jean Gaspar, estudioso em filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu, ator e pesquisador na área de estética sobre a obra de Luigi Pirandello. Também apresentador do nosso programa. Jean, como você poderia, de uma forma concisa para o nosso telespectador, conceituar o termo filosofia? Bom, Henry, para responder a sua questão, eu acho que nós temos que retomar até a origem da palavra filosofia. A palavra filosofia se divide em duas outras palavras, philos e sophia. Ou seja, philos significa o quê? Amizade, e sophia, saber, conhecimento. Então a palavra filosofia, ela engloba esse termo, né? Amizade pelo saber, amizade do saber. É o homem que quer sempre buscar o saber. É a afeição do homem pelo saber, pela sabedoria, né? Exatamente, pelo conhecimento. E por isso que o Pitágoras foi o primeiro a se utilizar desse termo, né? Para nós termos gatar esses termos, acho que vale a pena a gente resumir. Então, da existência dos homens. A razão do sentido dada para os homens, mais voltada. E a segunda também já, né? E do universo em si. A razão, né? E o universo, sobre a origem, muito resgatar, já que nós estamos falando ali da Grécia, é o que levava esses homens a refletir sobre o contexto da vida ali cotidiano, do mundo em que eles viviam. Que suscitou-se, né, essas reflexões do espanto dos homens gregos diante, eu acho que, de 3 pontos principais. O primeiro é assim, sobre a origem do universo, né, e a razão do universo em si, né? E a segunda também, já mais voltada para os homens, a razão do sentido da existência dos homens. Então acho que vale a pena a gente resgatar esses termos para nós termos uma ideia de como a filosofia ocidental foi se desenvolvendo a partir dessas 3 grandes questões, né, que são bem genéricas. Então, Jean, só para frisar aqui para o nosso telespectador, então você coloca essas 3 categorias, né? Então, para os gregos o importante era perscrutar sobre a origem, a razão e o sentido do universo. É isso? Isso, ali no mundo grego, né, que começou essa teoria ocidental da filosofia, os gregos ali no seu cotidiano, e o Sócrates, eu acho que foi como ficou dividido, né, os pré-socráticos, Sócrates, depois vem Platão, Aristóteles, e aí vem toda a linha até os dias de hoje, né? Mas o espanto, e Sócrates se preocupava muito ali no dia a dia, na ágora, né, em questionar, em perguntar aos jovens, né, sobre as questões práticas da vida, sobre a própria existência, né, o que era política, o que era ética, né? E a partir desses diálogos, né, foram se desenvolvendo questões, né, para poder alcançar essas grandes questões sobre origem, razão do universo e o sentido. Agora, o mais interessante, Henry, é que o Sócrates ele tinha o processo, o diálogo dele, que ele falava que era uma dialética, ele tinha ali o processo da maiêutica, né? A maiêutica que vem do parto. A mãe dele era uma parteira, né? Então ele se chamava de parteiro, só que das ideias.
Tá, só para o nosso telespectador entender bem, Sim. o que é em si a maiêutica? Então, a maiêutica, segundo o Sócrates, né, nós já temos, todo o nosso conhecimento nós já temos. Você já está em você, está em mim, enfim, no telespectador. Porém, através de diálogos, entendeu, com questões e respostas, o parteiro, no caso Sócrates, ele ia extraindo, né, dos seus pares esse conhecimento. Né? Então ele falava que isso que era os estudiosos, não ele dizia isso, dizem que era a dialética socrática. Então, através da maiêutica, ele ia, né, tirando o conhecimento dos seus pares, né, dando o sentido de toda a reflexão. E aí, é claro, se estendeu isso para Platão, depois Aristóteles, que até hoje é dividido entre as duas grandes correntes, né? De um lado os platônicos, dos outros os aristotélicos. Tá qual o quadro de Rafael aqui atrás. Me diz uma coisa, Gê, mas aí assim, para chegarmos a um entendimento um pouco mais acabado sobre a filosofia, a gente pode dizer que a filosofia ela é única ou ela é múltipla? Tá, eu te diria que assim, um conceito acabado da filosofia, alguns, não sei, podem pretender dar. Eu penso da seguinte maneira: a filosofia é um grande diálogo que vem ocorrendo há 25 séculos e da qual algumas vezes ajuda o homem a se adiantar no seu processo de evolução e acho que algumas vezes atrapalha. Mas é um grande diálogo entre esses grandes filósofos que nós temos hoje, correto? Agora, na questão que você me perguntou sobre se ela é múltipla ou singular, é isso? Uhum. Eu também te diria que não existe a filosofia. Eu lhe diria que existem as filosofias. Para poder exemplificar para o telespectador, por que eu não vou dizer que existe aqui a filosofia? Se nós pegarmos um dicionário de filosofia, nós veremos ali que ali existem muitos termos filosóficos. Então, por exemplo, existe a filosofia da sociologia, filosofia política, filosofia idealista, materialista. Então, ou seja, existem várias filosofias. Tá. E antes você falava assim, você exemplificou com a questão platônica e aristotélica, quer dizer, existem vários filósofos, cada filósofo acaba desenvolvendo uma própria corrente de pensamento, né, que advém de outros antecessores, Sim. mas que ele próprio acaba, de alguma forma, contribuindo para o pensamento e aí vira um filósofo a mais para compreender o mundo de forma diferenciada. Exatamente. E tal. Por isso o que eu digo que é um eterno diálogo. Entendi. E nesse sentido você coloca as filosofias, as correntes. Isso, as correntes. Você poderia, assim, para o telespectador, para ficar mais fácil ainda para nós aqui, você poderia citar aí alguns filósofos para dar este exemplo? Sim. Assim, de como que eles pensaram o mesmo objeto. Como é que eles, por exemplo, pensaram a filosofia? O que é filosofia para Platão, o que é filosofia para Aristóteles? Tá, então vamos pensar o seguinte, vamos dividir em três conceitos de pensadores. Uhum. Vamos falar aqui de um idealista, de um estoico, não é nem 100% estoico, mas ele puxou muito para o estoicismo, que foi o Sêneca, e um materialista. Só para ver o quanto é diverso, porém eu acho que no final os três têm a mesma reflexão, que é sempre pensar para melhorar a condição humana. Então, por exemplo, se nós pegarmos um idealista, o Platão, o que Platão dizia? Que existe um mundo das ideias, que seria um mundo perfeito, e que o mundo aqui da Terra é uma cópia desse mundo perfeito. Em linhas gerais, né? Ele dizia isso. Porém, ele via a necessidade desse mundo aqui como não ser uma simples cópia e por si só se melhorar para poder alcançar o mesmo estágio desse mundo ideal e perfeito que, segundo ele, existe. Então, ele escreveu, no caso, a República, que é um tratado político na época, de a forma que ele imaginava que deveria ser uma verdadeira cidade-estado, né? Porque na época na Grécia não eram estados ou cidades como aqui, eram cidade-estados. Então, segundo Platão, o Estado, né, deveria ser totalmente justo, tá?
e também ter total influência sobre os seus cidadãos. Por que deveria ter essa influência? Aí que está um ponto muito interessante que eu vejo no Platão. Porque o Estado, tendo influência sobre os seus cidadãos, ele iria difundir o respeito entre todos. E engraçado que na época, Henry, o Platão já dizia sobre a igualdade entre crianças, mulheres e bens. E quando o Platão diz bens, ele diz também os escravos, porque os escravos na Grécia eram considerados como bens, né? Bens Sim, materiais. Em qualquer tempo, o escravo é uma bem, propriedade. Sim, é uma propriedade. Mas é que hoje, como o sentido às vezes se afasta um pouco, acho que vale a pena a gente retomar para o telespectador. Então, e ele achava que tinha que ter uma certa, não deveria ter uma igualdade. Então, acho muito interessante. Então, numa obra chamada Eutidemo, só para resumir a ideia do Platão sobre a filosofia, ele dizia o seguinte no Eutidemo Platão, que a filosofia deveria ser um saber em proveito do homem. Então, em linhas gerais, alguma coisa aí sobre o Platão. Agora o Sêneca, né? Ele foi um senador romano, agiu muito politicamente, inclusive ele foi o Sêneca, o que criou ali Nero, ajudou na criação de Nero. Então, e depois... Uma espécie de tutor do Nero. Exatamente, obrigado pela ajuda, é o tutor. O Sêneca ele foi tutor de Nero, enfim. E quando Nero assumiu o império, o Sêneca teve muita influência política ali dentro da cidade. Se corrompeu um pouco, e quando ficou um pouquinho mais velho, o que ele fez? Ele se prevalecer um pouco do pensamento estoico, né, para fazer a si mesmo uma reforma íntima, né, porque é interessante nós pensarmos que o estoicismo né, ele dizia o quê? Que o homem virtuoso, né, é aquele que tem domínio das ocupações, das preocupações e das emoções da vida comum. Então, nós podemos dizer que o Sêneca, por meio do estoicismo, né, buscou esse equilíbrio entre a vida política que ele teve com certas atribulações e o que depois, quando ele ficou um pouquinho mais com idade, escreveu cartas a Lucílio, que é sua principal obra, né, ele buscou esse equilíbrio, né, por meio da reflexão estoica. Agora, para resumir o que o Sêneca dizia sobre a filosofia, ele dizia o seguinte, que a filosofia deve ser um instrumento para os homens, da qual o homem consegue ter total controle das suas paixões. Tá? Só para exemplificar mais um pouco, por exemplo, você citou no bloco anterior sobre o problema do cara dirigir, que fica nervoso, etc., isso e aquilo, em razão do tempo, do capital, né? Então, o que o Sêneca te diria, hein? Olha que interessante. Ele diria o seguinte, olha, é que quando você sai de casa com o carro, você já pensa o seguinte, bom, eu vou sair daqui, em 10 minutos eu já vou estar no local que é a minha reunião, vou fazer a reunião e estará tudo resolvido. Você não coloca os problemas que você terá durante o trajeto do tráfico. Então, você não pensa no semáforo fechado, você não pensa no trânsito. Aí, você pensou em 10 minutos, aí tem trânsito, você ficou 15, você já está nervoso. Aí você xinga um, xinga o outro. Entendeu? Então, para o Sêneca, se você já sair de casa preparado e pensando, não, eu vou pegar trânsito, eu vou pegar farol fechado, entendeu? Você consegue controlar essa paixão, né, que é de se soltar, de esbravejar no trânsito. Você consegue controlar essa paixão, né? E acaba não agredindo o outro. Ou seja, você controla suas paixões e faz a cidade viver melhor, né? Agora, por um outro lado, Henry, eu citei o materialista, eu vou citar aqui o Marx, Karl Marx, né?
o Marx ele disse uma coisa bem interessante, da qual nem todos concordam, mas eu acho muito interessante, que ele disse o seguinte, em determinado momento das suas reflexões, que os filósofos trataram, né, de contemplar o mundo, né? E ele disse o seguinte, que estava na hora de transformar o mundo, não de contemplar, de conhecer, né? Estava no momento de transformar, de vir um mundo novo. Tá, mas aí nesse sentido conhecer para transformar, né? Isso, exatamente, conhecer, mas para transformar. Mas transformar para quê será que o Marx queria? Ele queria transformar o mundo para uma vida melhor entre todos. Quer dizer, nesses 3 exemplos que você dá, a filosofia sempre atende às mesmas necessidades, né? Tanto o conhecimento da vida do homem e tentar buscar o tempo todo resolver os problemas postos na vida do homem, quer dizer, no próprio cotidiano. Exatamente, no próprio cotidiano ela ajuda a resgatar e a tentar tirar o homem de seus problemas. Então a gente pode entender daí, Jean, que a filosofia, o objeto maior da filosofia é o próprio homem. Ah, sim, com certeza, né? Nós podemos dizer que é o próprio homem e o mundo, né, Henrique, que o homem vive, não só o homem. Uhum. Por quê? O homem, talvez isolado, não fosse um homem, né? Então ele precisa de todos aqueles atributos que você comentou, vou recorrer ao bloco anterior, da construção do cotidiano, né? Para poder, dentro desse mundo e de si mesmo, quando eu digo si mesmo, do próprio homem, humano, né? Porque o homem, às vezes, vamos tratar aqui, o humano. Então, a filosofia quer resolver, quer tratar os problemas do homem, né? E desse mundo ao seu entorno, pensando e refletindo sempre para esse melhor viver, melhor cotidianidade, uma melhor compreensão entre os pares em que vivemos, uma melhor reflexão dentro das instituições. Tá, agora me diz uma coisa, então você está colocando conhecer o mundo, conhecer, lógico, não é apenas o indivíduo, né, em si, é ele também, Sim. Mas o mundo como um todo. Nessa tentativa de compreensão do mundo, o homem acabou, evidentemente, caindo sobre a ciência. Hoje, no mundo, nós temos aí de certa forma, uma relação muito afeita à ciência. Como é que você diferenciaria filosofia e ciência? Eu diria que sua pergunta é uma tese de doutorado, seria pouco, acho que de pós-doc, né? Mas é muito interessante, eu acho que essa que é a questão da filosofia, é refletir, é pensar, né? Esses problemas do cotidiano. Então eu acho que, resumidamente, mas dando caminhos para o pensar, nós podemos dizer que a filosofia, ela estabelece uma questão, uma busca, né, eterna, eu diria, de uma verdade. E por outro lado, a ciência, né, ela estabelece um conhecimento que é verdadeiro. Olha, que coisa estranha, né? Uma busca eternamente uma verdade, outra estabelece conhecimento verdadeiro. Então o que acontece, Henry, é que existe uma relação de interdependência entre a filosofia e a ciência. Ora, a ciência, claro, é totalmente válida. É só nós observarmos, né, todos os bens que ela nos trouxe. Hoje, se nós temos esse programa, graças à ciência que foi evoluindo até hoje ter as câmeras e nós podemos estar aqui com o telespectador. O que eu quero dizer com isso? Que quando a ciência se coloca a estudar o seu objeto e a não ultrapassar o seu campo de pesquisa dos seus objetos, entendeu? Ela é totalmente válida. E o mesmo eu diria para a filosofia. A filosofia, ela tem que ficar no seu objeto. Que é o quê? A filosofia, ela deve perguntar os porquês, os comos, os são, o que é, né? Certo. Então, do sentido, só para completar, dos sentidos. Para aí sim, né? Porque a filosofia está tem que estar aquém da filosofia, né? Porque aí sim, né? A filosofia com as suas questões, né? Vai estar se encaixando com a ciência já pega essas questões como prontas, né?
e transforma em técnicas. Bom, Jean, me diz uma coisa que você acabou de dizer sobre a existência de uma inter-relação entre ciência e filosofia. Então, como é que esses dois campos do saber chegam à verdade? Tá, Henry, então eu vou fazer o seguinte. Como eu havia comentado, a ciência, né, ela é um conhecer que pretende ser verdadeiro, né? Agora, eu vou ler aqui um texto do Paraison, que está no livro Verdade e Método, do qual ele fala o que seria a verdade para a filosofia. Ele diz assim o seguinte, Henry, ó. A verdade inspira, não domina, estimula, não impera, sustenta, não submete. É um apelo que pede resposta e testemunho, não uma imposição que oprima ou constranja. É um reclamo que coloca o homem diante de suas responsabilidades e o instiga a cumprir livremente o ato com o qual afirma a si mesmo, salvaguardando o próprio ser, recuperando a própria origem, estreitando indissoluvelmente o vínculo entre pessoa e verdade. Bem, Jean, obrigado. Nós estamos terminando o programa e nós temos sempre aqui um comentário estético feito pelo nosso professor de música, o William Gomes. William, pode ficar à vontade para o seu comentário estético. Muito bem. Hoje eu executei pequenas músicas escolhidas do livro de Mário de Andrade, intitulado Ensaio sobre a Música Brasileira. Neste livro, Mário de Andrade colheu algumas melodias populares cantadas por pessoas de diversas regiões do país. As melodias que eu executei hoje são cantigas de trabalho, ou seja, canções cantaroladas por trabalhadores do segmento rural, como os trabalhadores da usina de cana-de-açúcar. Eu fiz pequenos arranjos para poder tocá-las ao violão. Executei também peças do compositor Fernando Sor, que pertence ao período clássico, período esse em que a música sofre uma transformação e passa a ser construída de uma forma racional, diferente dos períodos anteriores. Toda a racionalidade que envolve a música clássica é também típica expressão do eruditismo que envolve o período em que a música clássica se desenvolveu e que era próprio dos ares iluministas que a Europa respirava. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer aos telespectadores que nos acompanharam pela TV Cantareira. E no próximo programa, daremos início ao nosso primeiro ciclo, que será sobre humanismo, com a presença do professor da PUC São Paulo, o historiador Dr. Antônio Rago Filho. Uma boa noite a todos. Visite nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e envie sugestões, críticas e perguntas para o nosso e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria de agradecer ainda aos colaboradores desse programa, DAF Soluções Digitais, Franco e Baixó Móveis e Panificador e Confeitaria Merengue. Boa noite e até semana que vem.